Pessoal, como combinado, nesse vídeo eu vou falar sobre as duas revoltas emancipacionistas desse Brasil colônia século XVIII, tá? Emancipacionistas por quê? Porque o objetivo era não só a liberdade econômica, mas também uma liberdade política, ou seja, independência. Por isso o nome emancipacionista, que vem de emancipação, se tornar independente, tá? Buscar autonomia. E essa autonomia não só na questão econômica, mas também na questão política. Esses movimentos, essas revoltas emancipacionistas estavam pautadas, baseadas nas ideias liberais da Europa, no iluminismo, que pregava justamente a liberdade política e a liberdade econômica. A Inconfidência Mineira acontece justamente em 1789, mesmo ano em que eclode a Revolução Francesa, também pautada nos ideais iluministas, tanto que o lema da Revolução era liberdade, igualdade, fraternidade, tá? Nós temos um vídeo também no canal só sobre Revolução Francesa, assistam, tá bom? Bom, a Inconfidência Mineira, pelo próprio nome, já sabemos, ocorre lá em Minas Gerais. A liderança dessa Inconfidência, dessa revolução, dessa revolta, desse movimento, é predominantemente elitista. A grande maioria desse movimento, que liderou esse movimento, era da elite, incomodada com os impostos abusivos e que, estando a par de tudo que acontecia na Europa, baseado nas ideias liberais, deseja também a sua liberdade aqui, tá? O que eles pregam, tá? Eles já têm a ideia de adoção de um regime republicano, eles já falam nisso. Eles falam numa anistia fiscal, ou seja, vamos abolir esses impostos, eles não querem essas cobranças absurdas. Universidades, para que o acesso à educação fosse menos restrito. Só que tem um detalhe. Em nenhum momento eles vão mencionar a abolição da escravidão. Por quê? Porque era um movimento predominantemente elitista, tá? Isso é muito importante. E aí tem um detalhe. A Inconfidência Mineira não chegou sequer a acontecer. Porque o combinado era, no dia que a coroa portuguesa, o governo estipulasse a derrama, que era a invasão das casas cobrando os impostos atrasados de maneira abusiva e violenta, no dia que fosse decretada a derrama, eles se levantariam contra o governo. Só que eles tiveram um traidor entre eles mesmos, tá? Também da elite, Joaquim Silvério dos Reis, que estava falido e que, endividadíssimo, procurou o governador, na época, de Minas Gerais, Visconde de Barbacena, e vai fazer negócio. Visconde de Barbacena diz que perdoa as dívidas em troca da delação, em troca dele entregar todo mundo que fazia parte do movimento. Então, o movimento sequer chega a acontecer. Porém, todos os líderes serão punidos, a grande maioria com pena de degredo, que era pena de exílio, mas Joaquim da Silva Xavier Tiradentes será morto e esquartejado, punição exemplar. E o Tiradentes é uma figura emblemática, não é à toa que surgiu o feriado dia 21 de abril, porque ele foi esquartejado em 1792 e quando o Brasil proclama a República através de um golpe, que nós vamos gravar um vídeo depois, em 1889, ressurge a figura de Tiradentes em vários quadros pintados, inclusive, o quadro de Pedro Américo, mas vários quadros. A figura de Tiradentes vem muito parecida com o estereótipo criado da figura de Jesus. Cabelo comprido, barba. Por quê? Aquele herói nacional. Eles queriam criar a ideia de um mito, um herói nacional, que já falava em república há muito tempo, tá? Então deem uma pesquisada sobre isso também, sobre essa ideia de comparar Tiradentes a um Cristo cívico, tá? Que vem com a ideia da república. E aí eles comparam em vários quadros a Via Crucis de Jesus e que Tiradentes também teria passado por isso. E que Tiradentes também teria sido traído, assim como Jesus foi traído. E assim como Jesus ressuscitou, Tiradentes foi ressuscitado lá em 1889, quando se falava numa ideia de um herói nacional para ser o símbolo da república no Brasil. Deem uma pesquisada sobre isso, por favor, tá? Bom, e nós temos também a Conjuração Baiana, que acontece lá em 1798. Aqui, lá na Bahia, esse movimento é predominantemente
popular, embora tenha tido participação de camadas médias da população, classe média, dos maçons, tá? Conhecidos como Cavaleiros da Luz. Porém, o movimento foi liderado, em sua maioria, pelos alfaiates, tanto que a Conjuração Baiana também é conhecida como Revolta dos Alfaiates, também baseada nas ideias iluministas que vinham da Europa. E aqui, além deles quererem independência política, falarem em república, eles falam também no fim da escravidão, porque é um movimento popular, tá? Só que, e lógico, também querem eliminação dos impostos. Só que aqui também são traídos. Perdão, gente, é difícil gravar em casa porque a gente é pego, né, de surpresa, com barulhos que vem lá de fora também, além de dentro da casa da gente. Eu não tenho estrutura para gravar direito, tá? Vocês me desculpem, eu tento fazer da melhor maneira que eu posso. E a Conjuração Baiana também não chega a acontecer, porque também vai ter delação. Eles também serão, né, delatados e vão ser punidos pela coroa portuguesa, tá? Com a execução sumária dos seus líderes. Aqui, os 4 principais líderes, que eram de camadas populares, foram executados como punição exemplar. E um detalhe, né, com relação à Inconfidência Mineira e Tiradentes. Muita gente diz, e a gente sempre ouviu isso, que Tiradentes foi o único a ser punido daquela maneira exemplar, porque ele era o mais pobre. De fato faz um certo sentido, porque ele, como alferes, né, era dentista dentro do exército, mas ele era de uma classe média, né, não era pobre. A questão é que os historiadores hoje acreditam que Tiradentes assumiu sozinho a organização do movimento da Inconfidência e que por ter assumido sozinho ele ganhou essa ideia de um mito de herói, né, e foi o único a ser punido exemplarmente. Agora, no caso da Conjuração Baiana, os líderes foram sumariamente executados porque eram todos pobres, tá? Isso é inegável, tá bom? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida vocês vão me mandando lá pelo Classroom e eu espero que tenha ajudado de alguma forma.